paz do Senhor Jesus, queremos louvar a Deus por este dia tão maravilhoso que nos concede o Senhor e também queremos louvar a Deus pela sua vida, você que está aí na sua casa ou no trabalho, no hospital, talvez esteja em um consultório médico aguardando o atendimento e está ligadinho conosco na Rede Brasil e neste momento estaremos meditando na Palavra de Deus, nesse programa tão maravilhoso, Reflexão Bíblica. Esperamos que você esteja bem com toda a sua família. Vamos ler a Palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 43, o versículo 18 e o versículo de número 19, que nos diz a Palavra de Deus. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Queridos, Deus é Deus de coisas novas. E queremos justamente neste momento falar sobre aquilo que Deus Ele faz em nossas vidas. Ele proporciona para nós coisas novas. Claro que depende de nós. Como disse o versículo de número 18, não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. E pessoas que estão presas a um passado frustrante, triste, decepcionante, que só puxa ele para baixo. Mas neste momento queremos dizer a você como Jesus, ele disse lá em São Lucas, no capítulo 9, e o versículo de número 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus estava convidando aquelas pessoas a renunciar, a deixar o seu passado e a procurar viver uma nova vida agora com Cristo. Neste mesmo capítulo 9 de São Lucas, o versículo 57 ao versículo 62, Jesus ele convida algumas pessoas para estar com ele, para andar com ele, mas muitos colocaram dificuldades, obstáculos que o impedia de andar com Jesus, de estar com Jesus, porque eles diziam, comprei algo e preciso ir lá olhar. Ele disse, eu comprei, outros diziam, eu comprei uma junta de boi. Cada um colocava uma dificuldade em sua vida para não estar com Jesus. Mas Jesus disse a eles, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Deus, ele quer fazer algo novo em mim, na minha vida e na sua vida. Claro que depende de cada um de nós, como o apóstolo Paulo escreveu em sua carta, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17, ele diz algo tremendo ali do nosso Deus, sobre que Ele é aquele Deus que faz algo novo, surpreendente em nossas vidas, dizendo assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, ele experimenta as novidades de Deus, e Deus tem algo novo para você. E queridos irmãos, é necessário deixarmos o passado e viver aquilo que Deus ele tem proporcionado, aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas.
A Bíblia nos mostra a história de uma mulher chamada Raabe. No livro de Josué, capítulo 2, o versículo 3 em diante, aquela mulher ela demonstra uma mudança em sua vida, uma atitude extraordinária. Ela deixa o seu passado. Era uma mulher que ninguém dava nada por ela, mas ela fez uma atitude louvável. Ela escondeu os 2 espias que vieram observar Jericó. E quando os inimigos do rei mandaram os soldados em sua casa, ela desviou a atenção daqueles homens, livrando os espias. E ela fez os espias jurar, dizendo a eles que o coração do povo estava desmaiado com a presença do povo de Deus. E dizendo a eles: conserva a minha família, cuide da minha família quando vocês vierem. E eles disseram a ele: coloca esse fio de escarlate aqui na janela, e quando viermos cuidaremos de ti. Queridos, Deus fez algo extraordinário, que toda aquela muralha ela desceu, e a casa de Raabe era em cima e a casa de Raabe não desceu. E ela pôde viver uma vida nova, porque Josué mandou buscar Raabe e toda a sua família para estar convivendo no meio do povo de Deus. Ela pôde experimentar as novidades de Deus em sua vida. E a gente encontramos Raabe lá no livro de Mateus, lá em São Mateus, lá na genealogia de Jesus. Veja que coisa extraordinária. Quando você decide deixar o passado e viver o presente para poder alcançar o futuro. É preciso que façamos desta forma, que esquecemos o passado, que vivamos o hoje, o agora, porque o futuro está na mão do Senhor, o futuro está com Ele. Quantas pessoas estão se isolando, se trancando, se escondendo, fechando-se as portas, não querendo sair mais, não querendo caminhar mais, porque estão alimentando a sua vida com o passado, com as coisas que passou. Mas neste momento, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer para você: deixe o passado e viva as novidades de Deus, viva o hoje, o agora. Jesus, Ele tem coisas novas para fazer na sua vida, mas depende de cada um de nós decidirmos viver esta novidade de Deus na nossa vida. Quando a palavra de Deus nos mostra algo tão grande sobre, lá em Ruth, onde está escrito capítulo 1, quando Noemi, ela foi muito frustrada ali em Moabe, onde ela perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, só sobrou ela e as 2 noras. Uma das noras resolveu ficar, mas a Bíblia diz que Ruth se apegou à sua nora e disse: para onde tu for eu vou. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ruth decidiu deixar o passado. Ruth decidiu seguir em frente, viver o presente. Ela voltou para Belém, para a casa de pão com a sua sogra. E Ruth era moabita, mas ela decidiu ir seguir a sua sogra. E Deus fez ela prosperar. Ela casou-se com Boaz. Veja que coisa extraordinária Deus realizou. Mas por quê? Ela não viveu, não ficou vivendo em seu passado. Meu marido morreu, acabou-se as esperanças, não tem mais jeito, e agora o que será de mim? Mas ela decidiu seguir em frente, levantar a cabeça e viver as novidades de Deus, aquilo que estava reservado para ela, tanto no seu presente e como no futuro. Queridos irmãos, Deus
Ele quer fazer algo novo, extraordinário em sua vida. Quando José, ele foi para o Egito, vendido, claro, pelos seus irmãos, ele poderia ter se isolado porque os seus irmãos o desprezou, o vendeu, mas a Bíblia diz que Deus muda a história de José no Egito, capítulo 41 de Gênesis, versículos 51 e 52, e Deus dá a José 2 filhos, e ele coloca o nome de um Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de todo o meu sofrimento. E o segundo ele chamou Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te fazer próspero. Portanto, não temos permissão, queridos. Eu poderia, neste momento, dizer a você que você voltasse ao passado, mas você não tem como voltar ao passado. Você não tem como voltar lá atrás e tentar mudar alguma coisa na sua vida. Não tem como você voltar ao passado. Você não tem permissão de voltar ao passado. Mas eu quero dizer algo a você. Não permita que o teu futuro seja condenado por causa do teu passado. Mas viva o presente, viva o hoje, viva o agora, na presença de Deus, porque o teu futuro está nas mãos do Senhor. Deus tem reservado para você algo grande e extraordinário. Nunca permita que o passado ocupe todo o seu presente. Tem pessoas que passam a vida se ocupando apenas com o passado, mas não deixe isso acontecer na sua vida, mas comece a pensar, Deus vai fazer algo novo na minha vida, Deus vai mudar a minha história, Deus vai fazer algo diferente, creia, comece a pensar em coisas boas na tua vida, de que Deus irá fazer com você. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 5, eis que faço nova todas as coisas. O Deus que faz coisas novas está neste momento falando contigo e dizendo, eu vou fazer algo novo em sua vida. Você pode experimentar neste dia as novidades de Deus, aquilo que Deus tem reservado para você, aquilo que Deus tem separado para a tua vida. E eu quero neste momento fazer uma oração por ti. Eu quero neste momento orar por tua vida e te convidar para fechar os seus olhos, se você puder, e orar conosco, crendo de que Deus vai fazer algo novo em sua vida, algo surpreendente, algo grande que só Deus Ele pode fazer. E se você ainda não serve a Jesus, ainda não é crente e desejar aceitar a Cristo como Salvador, ore conosco neste momento. Pai amado, em nome de Jesus, o teu amado Filho, Senhor, neste momento, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra, Senhor, que foi transmitida, Senhor. E creio, ó Pai, que está alcançando muitas vidas, que nos acompanha, Senhor, neste dia, pela Rede Brasil. Pai, visita, Senhor. Ó Deus, muda a história. Deus, faz algo novo na vida deste homem, desta mulher. Deus, restaura, Senhor, a sua vida, a sua família, que ele possa experimentar as tuas novidades, aquilo que tu tem reservado para ele, Senhor. Ó Deus, dê um abraço, ó Pai, nesta alma. Senhor, resgata
liberta, Senhor, esta vida. Ó Pai, que hoje se decide para Ti, a viver uma nova vida, a viver, Senhor, diferente a partir de hoje, e experimentar Tuas novidades. Pai querido, é no nome de Jesus que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Queridos e amados, permaneça conosco durante toda a programação da Rede Brasil, pois o Senhor vai continuar falando ao teu coração em nome de Jesus.